Graça e paz, amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos a nossa leitura orante dos Salmos, né? Para mim é sempre uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, né? E hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 115, né? Mas antes eu quero mais uma vez pedir, né, para você separar um momento de quietude, separar um momento onde você vai conseguir se concentrar na leitura orante, onde você vai conseguir refletir junto comigo nessa leitura, onde nós vamos poder juntos é, prestar atenção ao texto bíblico, né, e dar esse tempo para que o texto fale conosco. Então é muito importante essa pausa, é muito importante a gente se desligar das coisas nesse momento e se concentrar no texto, tá bom? Então, o Salmo 115, ele é um salmo de 18 versos. Então, ele já é um pouquinho maior do que os salmos que a gente vem fazendo, que são menorzinhos, a gente consegue fazer duas leituras. Então, por ter 18 versos, hoje nós vamos fazer uma leitura só, né, bem pausada. Nós vamos fazer o nosso tempo de reflexão e depois a gente vai conversar sobre o salmo, tá bom? Antes da gente começar, não esquece, curte esse vídeo, compartilha, comenta, né? Ajuda na divulgação da palavra de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Se você gosta da leitura orante, comenta aí se tem sido bom para você fazer, como tem sido essa experiência. Comenta que é muito bacana, né? Nos incentiva a continuar fazendo, né? Isso é muito, muito importante para a gente, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer a leitura do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia.
Amém. Esse salmo é muito belo. Gosto demais desse salmo. O Salmo 115, né, como a gente já falou, né, até o Salmo 118, são os salmos que fazem parte do Halel egípcio. Então nós ainda estamos nele até o 118. Né? Então eles têm basicamente a mesma aplicação. Como assim? Eles também eram recitados nas festas, né, de Israel, especialmente também na Páscoa. E ele contrasta o Deus vivo e verdadeiro com os ídolos impotentes das nações, exaltando a soberania e fidelidade do Senhor e chamando o povo a essa confiança exclusiva nele. Então é um salmo de louvor, né? A gente vê o salmista louvando a Deus, ou seja, elogiando os atributos de Deus, falando o quanto Deus é grande. E no meio do salmo a gente vê contrastes, né, entre o nosso Deus, o Deus verdadeiro, e os ídolos feitos à mão de homens, né, feito à semelhança de homens. Então o salmo basicamente vamos falar sobre isso. Então a estrutura do salmo, primeiramente nós temos no verso 1, falando sobre a glória que pertence somente a Deus. Isso é um tema muito importante para nós, né, que somos cristãos de herança reformada, né, que seguem o princípio que é sola Deo glória, né, ou seja, somente Deus seja louvado. Então o verso 1 ele foca nisso, nessa ideia. Depois nós temos o segundo ponto, que vai do verso 2 até o verso 8, né, que aí sim ele vai falar sobre esse contraste entre Deus e os ídolos, que é uma passagem muito conhecida de todos nós, né? Depois nós temos a terceira parte, que fala que é um chamado, né, confiança exclusiva no Senhor. A gente vê a repetição, né, Ele é meu amparo e meu escudo, que vai do verso 9 até o verso 11. Depois nós temos a bênção e providência do Senhor, que fala do verso 12 até o verso 15. E depois, o último ponto, fala sobre o domínio do Senhor e o dever do louvor. Tá? Então são esses 5 pontos que nós vamos refletir aqui sobre o texto, né? E que o Senhor possa derramar sobre nós aquilo que está no coração dele, né? Que sejamos edificados pela sua palavra. Amém? Então o primeiro verso, ele começa aqui, né, falando: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, em alguns pontos, né, quando eu fui estudar sobre esse salmo, fala que o salmo tinha um princípio litúrgico. E qual que é esse elemento, né, de liturgia? Ele já começa apontando que a glória deve ser somente a Deus. Nós vemos hoje esse distanciamento desse princípio. Nós vemos que muitas das vezes o culto é para agradar as pessoas, o culto ele acaba saindo do seu princípio fundamental, que é glorificar a Deus, para agradar pessoas, para fazer com que seja um ambiente agradável. Não que o ambiente agradável não seja bom, mas não é o objetivo essencial do culto, né? Nós não podemos ter essa visão de consumidores da igreja, mas sim de membros participantes e ativos. Então o Salmo começa nos chamando para isso, para entender que a glória do culto, a glória do relacionamento está no nome de Deus e precisa ser entregue somente a Ele. A glória pertence somente a Ele. Então o salmista começa negando qualquer mérito humano, e esse é um princípio fundamental para nós, porque a tendência natural, por causa do pecado, é o quê? É a igreja ir deixando de lado isso e ir colocando cada vez elementos mais humanistas dentro da igreja, né? Numa falsa sensação de bondade, né? Não, tem que ser agradável, e deixando os elementos do culto estabelecidos pelas escrituras de lado. Por quê? Para agradar pessoas, para atrair mais gente, para se tornar relevante neste século. Então a gente precisa entender que nós não temos que nos tornar relevantes, nós temos que ser fiéis à palavra. A relevância que nós temos está proporcional ao quanto nós queremos ser fiel à palavra de Deus. Essa é a relevância que nós devemos buscar, não em sermos aplaudidos pelas pessoas, reconhecidos pelos nossos talentos. O que nós precisamos deixar como alvo claro, alvo que seja realmente, que as pessoas entendam conscientemente, intencionalmente, que o objetivo de cultuar a Deus é para a glória dele. É para a glória somente dele, exclusivamente de Deus, não nossa, de modo algum.
Eu acho que esse é um princípio fundamental, que esse salmo já começa nos chamando para isso. Então a glória é totalmente de Deus, fundamentada em 2 de seus atributos, que é a misericórdia e lealdade. Misericórdia e fidelidade. Né? Misericórdia, lealdade e fidelidade. Então tudo isso está fundamentada nisso. Nesses 2 atributos pactuais. Então o versículo aqui é uma negação radical do orgulho humano e uma afirmação da graça soberana. Tudo que o povo é ou tem vem de Deus. Então esse primeiro verso, meus irmãos, precisa nos trazer essa reflexão. Qual é a motivação do nosso coração quando nós vamos para o culto? Será que nós estamos esperando alguma coisa? Será que nós estamos nos comportando como consumidores de culto? Ou como adoradores de Deus? Porque o consumidor ele quer um produto, né? Você vai no mercado, você quer comprar alguma coisa. Você tem um produto que você almeja para satisfazer uma necessidade. Não é verdade? E a gente vê o evangelicalismo aqui do Brasil transmitindo exatamente essa ideia. Por exemplo, venha para a igreja para você parar de sofrer. Inclusive tem igrejas que colocam esse cartaz ali fora. Ou seja, o produto, entre aspas, né, que está sendo oferecido não é o evangelho, mas é uma proposta de mudança de vida fundamentada nisso, e geralmente na troca. Então, quando eu faço isso, eu estou negando claramente os princípios bíblicos. Eu estou deixando de lado aquilo que o próprio Deus estabeleceu como objetivo do culto, que é para a glória dele. Entendeu? Então, isso é fundamental para nós, meus irmãos. Na teologia reformada, esse princípio ecoa. Sole Deo Glória. Todo bem procede de Deus e toda a glória pertence a Ele. Tá? Então, que isso fique bem claro ao nosso entendimento. Que isso possa ficar registrado em nossos corações. Que o objetivo do culto é a glória de Deus. E que nenhuma vírgula seja atribuída ao homem. Nenhum ponto seja atribuído ao homem, mas somente a Deus. E falo mais uma vez, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Então, assim, que nós possamos glorificar realmente o nome de Deus e fazer com que Ele seja realmente o centro do culto, o centro das nossas vidas. Que Cristo seja reconhecidamente e intencionalmente colocado no centro do culto, das nossas reuniões, mas também na nossa vida particular. Das nossas vidas particulares também. Ele precisa ser todo dia, reconhecidamente, trazido aos nossos corações, para que possamos viver de modo digno, de modo que agrade ao coração de Deus. Então é fundamental a gente entender isso. E a glória pertence somente a Ele. O segundo ponto é esse contraste que aqui o texto aqui desse salmo fala pra gente, que eu acho fantástico. Vou até ler novamente aqui, como sempre. E ele começa lá no verso 2 dizendo assim, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Onde está o Deus deles? É uma pergunta. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aqui o primeiro contraste é a visão. Por quê? Porque os ídolos deles são visíveis, né? Porque são feitos por mãos humanas. Eles fazem lá os bonequinhos, né? Vamos dizer assim, os ídolos, as estátuas, alguns eram postes, né? Mas vamos trazer para uma coisa que a gente está acostumado a ver, né? Ídolos feitos à mão de homens, por mãos humanas. Eles são visíveis. O nosso Deus não se faz visível aos nossos olhos físicos. Ele se revela ao nosso coração, ele testifica que ele é real, ele se mostra a sua sabedoria em todas as obras da criação, ele é fiel, ele é justo, mas nós não podemos vê-lo. Só que a nossa confiança está no caráter de quem ele é. Olha só o que diz no 3, no céu está o nosso Deus, ou seja, não é visível. Então o primeiro contraste que ele faz é que o nosso Deus não está visível claramente. Ele não, fisicamente eu não vejo, mas eu posso observar a sua existência, eu posso observar a sua sabedoria, eu posso observar o seu amor quando os meus olhos são atraídos à cruz de Cristo, mas eu não posso vê-lo fisicamente,
carnalmente falando, eu não consigo vê-lo. E depois ele fala, prata e ouro são os ídolos dele, lá no verso 4. Obras das mãos dos homens. São obras das mãos dos homens. E essa pequena parte do verso número 4 mostra exatamente o que é a idolatria. A idolatria é exatamente isso, é uma tentativa de fazer com as nossas mãos um Deus que seja manipulável, um Deus que concorde com os nossos pecados, um Deus que seja fraco, porque depende das minhas ações para que haja. Então, são tentativas humanas, falhas, de tentar criar para si um Deus que não pode fazer nada por ninguém. Por isso que é obra das mãos dos homens, é revelado por um coração que é corrompido. Essas obras revelam exatamente isso, meus irmãos. A idolatria é um reflexo disso, e não somente trazendo para um contexto físico, de estátuas de gesso, de madeira, de pedra, seja lá do que for, mas um reflexo de que o nosso coração é assim. Nós estamos o tempo todo colocando coisas no lugar de Deus. Colocando coisas moldáveis às nossas mãos. Tamanha afronta é o nosso Deus. Porque na realidade o nosso coração desejaria manipular a Deus para que a nossa vontade sempre fosse feita. Mas isso é oposto ao que Jesus ensinou quando ora, por exemplo, o Pai Nosso: Senhor Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, em todas as coisas criadas, físicas, espirituais, em todas as coisas, Senhor, que a sua vontade seja feita e não a minha. Porque, como diz Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós fabricamos ídolos a todo tempo. E continuando, olha só o que ele diz: tem boca, mas não fala. Tem olhos e não veem. Tem ouvido e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum sai da sua garganta. Aqui ele está falando exatamente da vida. Eles não têm vida. Eles têm aparência, têm boca, mas não fala, porque aquela boca que está ali não pode se mexer porque não tem vida nela. Ela é obra de um coração idólatra. Tem olhos, mas aqueles olhos não contêm vida. São artificiais. Então, uma vida artificial com Deus não pode produzir vida. Nós precisamos de uma vida de relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Nós não podemos, irmãos, de modo nenhum, porque se os nossos olhos não estiverem corretamente direcionados para Cristo, significa que nós estamos criando ídolos. Porque Cristo quebra os ídolos do nosso coração e revoga para si o senhorio da nossa vida. E espera de nós que nós tenhamos intencionalmente o desejo de buscá-lo, apesar de nós mesmos. Ele bem sabe que somos pecadores. Ele bem sabe. E é por causa do sangue de Cristo que nós podemos nos achegar a Deus de modo agradável. É por causa dele. Então, essas comparações que aqui fala só, têm ouvidos e não ouvem. Vocês acham que eles não oravam a essas imagens? Vocês acham que eles não faziam pedidos, não faziam ofertas, não faziam sacrifícios diante desses ídolos? O salmista está falando: o que vocês fazem diante deles não adiantam nada. O que vocês esperam de resposta não vem, porque eles têm boca, mas não falam. Eles não veem os vossos sofrimentos, porque eles têm olhos, mas não veem. Eles não podem ouvir os seus clamores, porque eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. As suas ofertas e suas orações não sobem a eles, porque eles não existem. Eles têm nariz, mas não cheiram. Eles não se importam com você, ou seja, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. E lá no 9, no 8 ele diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam.
Irmãos, se o nosso coração estiver em ídolos, é assim que seremos cegos às realidades espirituais. Não teremos vida verdadeira, porque não há vida verdadeira fora de Cristo. Ídolos não podem nos conduzir a Deus. Somente o Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, pode nos trazer de volta ao Pai. Somente Ele. Então toda tentativa humana, de obras, de qualquer coisa que você tem buscado fazer na sua vida, irmãos, eu estou aqui para te dizer que as suas obras nada querem dizer diante de Deus. Uma obra nós temos a fazer, confiar no sacrifício de Jesus Cristo. Não significa ficarmos parados e inertes, não é isso que eu estou falando, mas é não fazer para ter uma moeda de troca com Deus. Porque para Deus as nossas obras são trapos de imundícia. Mas quando Cristo realmente nos capacita e nos habilita para as boas obras, aí sim elas se tornam agradáveis por causa de Cristo, não por causa de nós. Na verdade, ele fala a nossa justiça, né? Mas a justiça são as obras que nós produzimos também. A justiça do homem é como um trapo de imundícia. Então é para isso que nós temos que entender. Os ídolos não podem nos dar respostas verdadeiras, são respostas que combinam e concordam com a nossa natureza caída. Essa é a resposta que os ídolos podem nos dar. Respostas que não procedem verdadeiramente de Deus, mas que procedem da nossa própria concupiscência. Porque eles são feitos pelas nossas mãos, são moldáveis por nós, são limitados como nós. E na verdade é exatamente isso. Eles são um reflexo de quem nós somos, não podemos fazer nada. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a idolatria nada mais é do que o reflexo de um homem caído, tentando se aproximar de Deus pelo seu esforço, tentando agradar a Deus com suas mãos. Mas as nossas mãos só produzem ídolos. Mas o sangue de Cristo produziu filhos. O sangue de Cristo produziu salvação para nós que estávamos mortos e perdidos. E é para lá que nós devemos olhar. E o 8 está falando, quem faz assim, quem se confia neles, vão ficar igual a eles, sem vida, cegos, não vão ter sensibilidade para as coisas de Deus, não vão ouvir, não vão trabalhar, não vão fazer nada. Por quê? Porque não podem fazer sem o auxílio do Deus verdadeiro. E esse é o ponto. Jesus bem disse, sem mim, nada podeis fazer. Ele já deixou bem claro, nós não podemos fazer nada sem Ele. Nada. Sem Ele nós só fazemos duas coisas, pecamos e produzimos ídolos, só isso. Só isso. Porque nisso nós somos bons. Bons até demais. Amém? E o próximo ponto, que ele vai tratar aqui do verso 9 até o 11, é um chamado à confiança exclusiva no Senhor. Né? Porque os idólatras depositam a sua esperança nos ídolos. Eu vou ler aqui novamente o texto do 9, diz assim, ó, Israel confia no Senhor. Perceba, no 8 ele termina como? Ele falando, né? Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Ele termina o verso 8 falando assim, ó o que diz no 9. Israel confia no Senhor. Ele já está contrastando a confiança. Assim, ó, o povo de Deus confia no Deus vivo. A sua esperança está nele. E ele vai usar aqui esse jogo de palavras, né? Do 9 até o 11. Ele diz assim, Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ou seja, o seu apoio e o seu escudo, ou seja, a sua proteção. Lá no 10, a casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Mais uma vez, reforçando a ideia. E depois no 11, confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O seu apoio, o seu sustento e a sua defesa, a sua proteção. Meus irmãos, ao contrário dos idólatras, que se apoiam nos ídolos e são frustrados.
Nós devemos nos apoiar em Cristo Jesus. É nele que nós devemos. Nós somos pecadores. Se nós nos apoiarmos nesses ídolos sem vida, produzidos pelas nossas mãos, nós sofreremos uma grande queda em nossas vidas, seremos frustrados, às vezes até mesmo de um modo grotesco. Mas se nós nos apoiarmos em Deus, confiarmos que Ele é o nosso sustento, que Ele é a nossa base e que é Ele quem nos protege, aí sim nós seremos acalentados em nossos corações. Verdadeira esperança brotará em nós, se nós nos apoiarmos no Deus vivo, no único Deus vivo e verdadeiro, porque só Ele pode produzir vida. Só Ele pode produzir vida. Então, a gente tem que entender que o que o texto está falando aqui é um contraste grande. E deixa bem claro que a idolatria nada pode fazer. Nada pode fazer. A idolatria é uma tentativa tola de produzir um Deus à sua própria imagem. Que todo homem faz, ou seja, toda a humanidade faz, nós fazemos. E precisamos do auxílio de Deus. E a pergunta que fica, será que nós temos realmente depositado em Cristo o nosso amparo? Temos olhado para Ele como nosso amparo e nosso escudo? Será que as nossas vidas estão realmente enraizadas na cruz? Estão realmente prostradas diante de Deus? Ou nós estamos vivendo escondido atrás de ídolos de hipocrisia, ídolos de frieza, ídolos de pecados escondidos escondidinho no nosso coração? Não que eu queira falar aqui também de uma completa perfeição, porque nós somos todos pecadores, mas uma característica que nós temos que ter é o desejo sincero de ser santo, de agradar a Deus, de evangelizar, de orar pelos outros. Isso aí tem que estar tinindo na nossa ponta da língua, no nosso coração. Isso aí tem que estar vibrando, pulsando por isso. A gente não pode ser negligente, meus irmãos. Não podemos ser negligentes de modo algum. Nós temos que ter essa confiança. Como ele diz lá no 11, confiam no Senhor os que o temem, o Senhor. Confiança e temor caminham juntas. E isso é um reflexo de que nós entendemos que Ele é o nosso amparo e a nossa defesa, o nosso escudo. Nós temos que confiar nele. E honrá-lo, né, que é o sentido de temer aqui, do temor, não é do medo, mas é da reverência, do respeito a Ele. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. O temor caminha junto com a confiança. Não tem como dizer, eu temo a Deus, tenho temor a Deus, mas não confio nele. Como que eu posso temer a Deus e não confiar nele? Não faz sentido. Não faz sentido, nós precisamos confiar e temer a Ele. Uma coisa caminha junto com a outra. É necessário que nós nos amparemos realmente nele, depositemos a nossa confiança, a nossa esperança em Cristo. E o escudo é interessante, porque nós temos um senso de autodefesa muito grande. Nós sempre estamos querendo responder a todos que nos ofendem. Nós estamos querendo sempre atender a todas as demandas. Muitas das vezes entrando em guerras, em conflitos que são desnecessários. Porque lá no fundo achamos que nós podemos nos defender realmente, nós não podemos. Na verdade, acaba muitas das vezes sendo tolice as nossas tentativas de se defender. Porque elas só demonstram ainda mais a nossa falta de confiança em Deus. Como nosso escudo. Como nosso escudo. Fazendo o contrário do que Jesus falou. Amai aos vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem. Nós estamos fazendo isso? Muitas das vezes não. Muitas das vezes não. Nós estamos querendo nos defender. Nos defender quando as pessoas nos ofendem, nós queremos nos defender. Ao invés de perdoar e orar. Porque nós temos um senso de independência rebelde por causa do pecado.
Então nós achamos que nós somos autossuficientes. Nada mais isso é do que um reflexo da nossa queda, de que nós somos rebeldes. Tudo aquilo que provém de Deus, lá no fundo nós queremos nos rebelar. Então ser obediente a Deus é um contrassenso. É um contrassenso à nossa natureza pecadora, mas o próprio Deus nos capacita a isso, meus irmãos. E precisamos confiar nele. Eu acho que esse é o ponto aqui. A confiança precisa estar depositada nele. É como se o texto estivesse dizendo para a gente, uma falsa confiança não vai te produzir morte espiritual, mas uma confiança real em Deus vai te produzir vida. O texto deixa claro. Nós confiamos em Deus. O texto nos habilita a entender isso, a fazer esse contraste. E olha só o que diz lá no verso 12, que agora vai falar da bênção e providência de Deus. Olha só o que diz no 12: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Então, qual que é o resultado, qual que é a consequência de depositar a esperança em Deus? Seremos abençoados, e nós já somos, meus irmãos. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Nós não temos que viver uma vida buscando cada vez mais benefícios visíveis, porque nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. A nossa busca não deve ser por bênçãos. Nossa busca deve ser pela presença, por santidade, por arrependimento. Não por bênçãos, porque todas as bênçãos de Deus o Senhor já ordenou às nossas vidas, nos enviando seu Filho amado. A maior de todas as bênçãos que nós poderíamos receber se condensam perfeitamente, são apontadas para Jesus. Tem pessoas que vivem buscando a sua bênção, não deixa a sua bênção. Esses dias eu vi um vídeo, achei até engraçado. A senhora está no culto, aí na hora do pastor dar a benção, as crianças batem na mão dela, né, como querendo dizer, eu vou pegar a benção. Na hora que ela foi fechar a mão, a criança bate na mão dela, e ela fica brava com as duas crianças, querendo dizer, tipo assim, vocês tomaram a minha benção. Vocês tomaram a minha benção. Olha a mentalidade, olha a ideia, de que naquele momento nós sejamos, irmãos, se nós estamos em Cristo, nós já somos abençoados. Se temos Cristo, se Ele é o nosso pastor, eu não preciso de mais nada. Esse é o ponto. Só que é difícil para nós, realmente é difícil para nós, porque é um contrassenso à nossa natureza. Todos nós seguimos isso. Todos nós temos a tendência a fazer o contrário. Todos nós. Todos nós. Mas o nosso coração precisa estar apoiado em Deus. O salmista, no verso 12, começa tendo a certeza, a convicção de que é lembrado. Vou ler de novo: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Nós temos que ter essa certeza de que o Senhor, que Deus não se esquece de ninguém. Olha só o que diz o 13: Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. O Senhor nos colocou aqui, irmãos, para a mordomia da terra, para o cuidado e administração das coisas criadas. O Senhor delegou essa responsabilidade a nós. Não significa que Ele não detenha o poder, significa que Ele nos delegou, porque toda a autoridade de Deus procede. Mas Ele estabeleceu assim. Ele estabeleceu assim. Ele estabeleceu que nós cuidássemos. Aqui eu até acabei entrando já no último ponto, que vai do 16 ao 18, que é o domínio do Senhor e o dever do louvor. Então, nós temos essa responsabilidade. Lá no 17, os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. E aqui ele termina o salmo nos convidando a um louvor contínuo.
um louvor contínuo a Deus, reconhecendo de que Ele nos salvou e nos resgatou. E isso, meus irmãos, precisa ecoar no nosso coração, precisa nos trazer uma reflexão, precisa nos chamar a uma mudança. Nós temos que entender que todas as coisas são sustentadas por Deus, e Ele mesmo assim ordenou que fosse. Ele mesmo estabeleceu que fosse assim, que nós dependêssemos dele, porque Ele domina todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso e que não se ofende com os nossos pedidos. Não se ofende. Deus não se ofende com os nossos pedidos. Obviamente, né? Se pedirmos segundo a sua vontade, como diz lá no livro de João. Ele atende quando os nossos pedidos concordam com a vontade santa e perfeita dele. Amém? Não adianta você achar que tudo que você pedir, né? Só porque você está pedindo, você está desejando, você está querendo, Deus vai te dar. Não é bem assim, não. Se não estiver de acordo com a vontade dele, Ele não atende às nossas petições. Não atende. Mas nós temos que ter essa convicção de que Deus age em favor dos seus eleitos. Deus age em favor dos seus eleitos. E a sua aliança é segura e imutável. A graça de Deus não depende da força humana, mas depende única e exclusivamente da fidelidade do próprio Deus. Do próprio Deus. Amém? Então, o Salmo termina nos chamando à responsabilidade do louvor contínuo a Ele. Ele nos deu vida verdadeira, para que assim vivêssemos, para que para Ele vivêssemos, para que o nosso louvor fosse direcionado a Ele, então que nós possamos, meus irmãos, viver de modo digno da palavra que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, quais foram os pontos aqui que a gente viu, né? A gente viu que a glória deve ser dada somente a Deus, que foi o primeiro ponto. Nós vemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós vemos que os ídolos representam o desejo de autossuficiência do homem e a rebelião contra Deus. Mas em Cristo nós somos libertos da idolatria e chamados a adorar o Deus vivo em espírito e em verdade. Nós vemos um chamado a confiar na providência divina, na providência de Deus, expressa do cuidado e o amor do Pai para com seus filhos. E por último, nós vemos a responsabilidade de adoração e mordomia, do cuidado que nós temos que ter com as coisas que Deus delegou para nós graciosamente, mas também da importância de viver uma vida na presença de Deus, diante de Deus. Nós temos que ter essa noção que Deus está diante de nós. Existe até uma palavra, né? Corandio, que significa, ou seja, diante da face de Deus, diante da presença dEle, diante da santidade dEle. Nós temos que ter esse princípio em nossos corações. Claros, meus irmãos, claros, como água cristalina, nós estamos e precisamos viver uma vida diante de Deus. Amém? Então, foi isso que o Salmo nos comunicou, né? Daquilo que o Senhor trouxe para nós. Eu quero agradecer, né, se você ficou até aqui, e quero convidar você para orar, para a gente encerrar. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos perdão, Senhor Deus, porque muitas das vezes nós queremos trocar o centro das coisas, o centro do culto, o centro da nossa vida, e queremos colocar coisas nesse lugar. Mas sabemos que o Senhor é quem precisa estar nesse lugar de honra, no culto e em nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor Deus, a Tua grandiosidade, pedimos perdão quando limitamos o Senhor à nossa imagem, como quando queremos criar ídolos à nossa semelhança, para atender os desejos pecaminosos do nosso coração. Nós pedimos perdão, porque sabemos que o Senhor é imoldável por nós. O Senhor não pode ser moldado pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos. O Senhor não pode ser moldado por nós. Nós é que temos que nos amoldar ao Senhor, e pedimos a Ti que nós estejamos em conformidade com a Sua vontade, em conformidade com a Sua palavra, apesar de nós
Que o Senhor possa continuar nos conduzindo, Pai, em santidade, em alegria da salvação. Senhor Deus, nós bem sabemos que os ídolos nada são. Eles são obras da mão de homens, Pai. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Senhor Deus, tem ouvido, mas não ouvem. Mas o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro que nos escuta, que cuida de nós, que não está distante, que pode ouvir as nossas orações, mas atende segundo os teus desígnios perfeitos, não segundo nós. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa remover a idolatria do nosso coração, que o Senhor possa, Pai, quebrar esses ídolos, Pai, que ainda possam existir, que ainda podem existir talvez em nossos corações. Senhor Deus, que o Senhor possa nos quebrantar e depositar a nossa confiança em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso escudo, sabendo que o Senhor é o nosso amparo, sabendo que é o Senhor quem cuida de nós, que nós tenhamos essa noção clara, que nós precisamos do Teu apoio, Pai, que sem Ti nós nada somos, Senhor Deus, e nos ajuda a nos dar sabedoria, Pai, que nós saibamos usar da mordomia que o Senhor depositou sobre as nossas vidas, que nós tenhamos cuidado, que nós tenhamos sabedoria para administrar os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos. E que possamos fazer tudo isso, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Que em nossos lábios esteja sempre um cântico novo de adoração a Ti. E que as nossas vidas sejam um reflexo, Pai, da Tua vontade soberana sobre nós. É o que eu peço, Senhor Deus, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero agradecer a você que ficou comigo até agora, né? Que o Senhor te abençoe, te dê uma boa noite de sono, de descanso, né? Que o Senhor possa continuar derramando a sua sabedoria sobre nós, que o Senhor possa continuar nos capacitando, né? Aqui na leitura orante, né? Eu quero agradecer aí pela câmera, que o irmão abençoou, né? O irmão Alex abençoou com a câmera, que estava a minha câmera bem fraquinha, e o Senhor tocou o coração dele, aí acabei conseguindo aí uma câmera. Eu quero agradecer aqui em nome de Jesus, né? Que o Senhor continue abençoando a sua família, irmão. Amém, queridos? Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, tá bom? Um forte abraço e até mais.